Conexão Astral. O programa Conexão Astral vai conversar com Stella Guedes. Ela é jornalista, ela é escritora, ela é professora da UERJ também, da Universidade em Petrópolis, e ela escreveu esse livro, que é um livro extremamente bacana, interessante, que é um livro que fala sobre os netos, a educação nos terreiros, os netos do candomblé. São meninos e crianças que começaram, que iniciaram a sua vida já dentro do candomblé, que é essa religião afro-brasileira, e que por conta disso eles cultuam e mantêm vivo toda essa cultura que é linda, coisa muito bonita, que tem toda uma história, tem uma mitologia por trás, né? E ela vai explicar pra gente, primeiro, o porquê que ela começou a fazer esse livro, de onde veio a ideia de fazer essa pesquisa desse livro. E todo mundo sabe que o programa Conexão é um programa plural, é um programa que acredita na importância de todas as religiões. Aqui a gente gosta de falar desse tema, a gente adora esse tema, porque a gente respeita esse tema. E todo mundo, pessoas de todas as correntes vêm aqui, falam e sempre tem o mesmo espaço. Agora, Stella Guedes, por que você resolveu fazer um livro sobre o candomblé? Como é que essa ideia surgiu para você? Fábio, eu era jornalista do Jornal Dia, em 92, e eu recebi uma pauta para ver como estavam os terreiros na Baixada Fluminense, os terreiros de candomblé. Quando eu cheguei na casa da mãe Palmira, que é um terreiro em Mesquita, eu vi que crianças, né, eu vi o Ricardo Neri, que era um Ogã de 4 anos, e eu vi que as crianças podiam desempenhar funções, exercer cargos importantes no terreiro, e me apaixonei pelo tema. A gente fez uma matéria bem bacana sobre as crianças que praticam candomblé, e nunca mais eu saí daquela casa e fiquei lá por 20 anos. Durante 20 anos? Quer dizer, foi o acaso de uma reportagem. Quem te pediu para fazer essa reportagem? Foi o Paulo Oliveira, que era editor nosso lá do Caderno Grande Rio, na Baixada, e ele pediu para fazer um mapeamento dos terreiros de candomblé. Ele era ligado ao candomblé por alguma razão especial, não? Não era, não. Ele era um editor ligado nos temas, muito apaixonado pelas coisas da Baixada, e me deu essa dica de fazer a matéria. E a gente depois propôs que a matéria não fosse mais sobre o mapeamento, a quantidade de terreiros de candomblé, mas sim especificamente sobre os netos de santo, ou seja, os filhos dos filhos de santo que praticavam candomblé desde pequenos. E qual foi a constatação que você teve ali? Quer dizer, hoje se fala muito, na Bahia se vive muito isso, existe quase que uma perseguição, uma intolerância muito grande com relação a essas igrejas, às religiões afrodescendentes, enfim, afro-brasileiras, digamos. E você, naquele período, você já detectou isso? Como é que era a relação dessas comunidades, dessas pessoas, e principalmente dessas crianças, com os demais, com as pessoas que professam outras religiões? Tudo que eu vi na pesquisa ao longo desses 20 anos, e já naquela época, em 92, foi baseado nos depoimentos das crianças e dos jovens de candomblé. O que eles me diziam, o que eu fui percebendo? Que no terreiro eles sentem uma grande admiração pela religião, um grande amor pela religião, eles sentem empoderados, eles têm uma avaliação positiva de si mesmos. Mas tem um outro caminho que é um caminho ruim, que na escola e na sociedade como um todo, e na escola particularmente, infelizmente, eles são muito discriminados. Então, eles vivem numa encruzilhada, o orgulho de pertencerem à religião afrodescendente, o candomblé, e a vergonha na escola, mas não o preconceito na escola, não porque eles sentem sem vergonha, não, mas como eles são discriminados, eles desenvolvem táticas para serem menos discriminados, e muitos deles, a maioria deles, dos que eu entrevistei, chega a dizer que é católica, por exemplo, para diminuir o preconceito. Eu não me converti ao candomblé, eu não sou candomblecista, eu sou uma apaixonada pela religião, apaixonada pelos praticantes, e o que eu pude ver é que no candomblé, as crianças, eu como educadora, professora da UERJ, professora da UCP, eu percebi muitos elementos na religião que são importantes para a educação. Porque eu acho mais importante do que aprender matemática, aprender português, aprender química, é aprender a não discriminar, não ser racista, não ser homofóbico, não discriminar nenhuma religião, nenhuma orientação sexual. O prazer não é pecado, ao contrário. O prazer não é pecado. Nem as famílias que se formam a partir das diversas orientações sexuais devem ser discriminadas. E no candomblé é um espaço
muito aberto para isso, que incentiva a pluralidade, que é contra o racismo, que é contra qualquer tipo de discriminação. Esses elementos eu aprendendo no Candomblé, isso para mim é mais importante e fundamental em qualquer educação. Claro, você traz para o teu universo, com certeza. E é isso que eu levo para a UERJ nas aulas que eu dou, nas disciplinas que eu dou de educação e racismo, educação e ensino religioso, educação e diferença na escola. Aprendendo no Candomblé como isso acontece lá, com a educação deles, o que eles passam, e levando para a escola, que eu acho que a escola aprende muito com as religiões, e aí não só com o Candomblé, evidentemente, aprende com todas as religiões. Também fazem muita confusão quando se fala em Candomblé, Umbanda e Macumba. As pessoas têm uma visão distorcida e acreditam até, mas misturam com magia negra, enfim, e fazem um estigmatismo. Dessa tua pesquisa, você viu em algum momento assim, essas coisas que se fala em magia negra, que Umbanda, porque isso aí é isso, porque isso é aquilo, tal. Ele já viu alguma coisa parecida, algo que justificasse esse preconceito? Não tem nada que justificasse, muito pelo contrário. O Candomblé é uma religião africana que chegou até o Brasil, ela foi ressignificada com elementos, claro, do Brasil, mas é uma religião que tem um culto, tem uma coisa que eles chamam do oferecimento, da oferta, e ele é muito criticado por isso, da oferta dos animais, mas aprendi muito isso com a mãe Beata, por exemplo, e o filho dela, Adailton, que dizem o seguinte: todo mundo faz seu churrasco e ninguém nunca é criticado, ninguém vai para o inferno, ninguém é criticado por causa disso. No Candomblé, eles rezam, fazem seus rituais antes de comerem, porque os animais no Candomblé, eles são comidos em comunidade, é o AG1 que eles falam, eles comem em comunidade, as partes que não são comidas, elas são oferecidas para os orixás. Isso é o AG1, isso é o ritual de oferecimento que é central no Candomblé, e o Candomblé é muito perseguido por isso, muito discriminado por isso, mas as pessoas não conhecem, nunca foram ver, agora na escola isso também é muito difundido. Eu já entrevistei professores, por exemplo, que dizem: eu tento tirar da cabeça do meu aluno essa história de macumba, porque no terreiro só acontece sexo e magia negra. Aí eu pergunto para a professora: a senhora já esteve no terreiro? Não, nunca estive, mas é isso que acontece. Em 20 anos de Candomblé eu nunca vi nada que desabonasse uma casa de terreiro, uma casa de santo, muito pelo contrário. As crianças são educadas em valores ecológicos, é uma religião extremamente ecológica, preocupada com a natureza. Eu aprendi que, por exemplo, isso que chamam de orixás no Candomblé, a mãe Palmira me deu uma explicação muito interessante, que ela diz o seguinte: os orixás são as energias da natureza. Por exemplo, Oxum é a energia da água doce, Iemanjá, energia das águas do mar, e isso é um instrumento muito valoroso para a ecologia, e eles acham que isso são os orixás, as energias da natureza, então são preocupados com isso, difundem isso para as crianças, para os jovens, e eu acho isso muito importante. Acho que tem muito preconceito, muito desconhecimento, e que a escola formal, como a gente conhece, ajuda, infelizmente, a divulgar também. E com certeza o livro Educação nos Terreiros vai ajudar também. Agora, uma coisa que eu queria até aproveitar a oportunidade para você citar: você acha que agora, com a ideia, com a defesa que se faz do ensino religioso nas escolas, você acha que abre-se uma oportunidade para que temas assim sejam discutidos e diminua um pouco o preconceito? Qual é a tua posição, teu grau de otimismo com relação ao ensino religioso nas escolas? Eu sou uma pessoa extremamente contra o ensino religioso na educação pública. Isso não significa que eu seja contra os templos religiosos, contra as escolas particulares, as escolas católicas e as escolas particulares. Eu sou contra o ensino religioso, seja ele qual for, na escola pública. Infelizmente, os setores laicos da educação perderam a luta na Constituinte de 88. O ensino religioso foi garantido de novo na Constituição. Só que eu acho que é uma Constituição esquizofrênica. Por que ela é esquizofrênica? Porque ao mesmo tempo que ela diz que o Estado é laico e a gente não pode subvencionar nenhuma religião, ela garante no artigo 210 o ensino religioso. E subvenciona. Por quê? Porque contrata professores, na Constituição diz que é sem ônus para os cofres públicos, mas a LDB depois, a de 96 garantiu isso, depois a de 97 foi mudada e tirou esse item sem ônus para os cofres públicos. Então, o Estado hoje arca com a contratação dos professores de ensino religioso no Estado. Por exemplo, em 2010, os gastos estimados com a educação religiosa foram de 16 milhões
para o ensino religioso. Eu pergunto quantas escolas a gente podia construir com 16 milhões, quantos professores de química, porque se você pergunta para o sindicato de profissionais de educação, eles vão dizer que o déficit de professores de química, matemática, história é de 12 mil professores. Então, quantos você poderia contratar para estar ensinando história, educação, matemática, química, português, com esse dinheiro que vai para a educação religiosa? Eu acho que a educação religiosa é uma coisa íntima, particular e que deve continuar sendo feita nas catequeses, nos templos religiosos, nas sinagogas, nos terreiros. Na educação pública não é lugar para o ensino religioso. Acho que o ensino religioso, muito pelo contrário, ele vem reforçando a discriminação. No estado do Rio, quase 70% são professores católicos, seguidos dos evangélicos. E dizem que, se você pergunta para a coordenação de ensino religioso, eles vão dizer não há proselitismo, ou seja, não há conversão. É mentira. Eu entrevistei os professores de ensino religioso, muitos professores de ensino religioso, estive observando as escolas, e o que há campanha da fraternidade nas escolas, coleção de livros didáticos católicos nas escolas, os painéis, as festas são cristãs, a maioria católica, ou seja, o ensino religioso é uma conversão, é uma catequese. É tendencioso. Infelizmente, na verdade, assim, o respeito, a tolerância às religiões, isso você aprender em casa, e qualquer professor, seja de matemática, história, português, ele vai poder falar isso. Tenha educação, respeite o outro, respeite a crença do outro. Acho que não precisa um ensino religioso para dizer isso. E as questões de ordem, conhecer um pouco a religião muçulmana, enfim, o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo, você pode pegar isso com professor de sociologia, de antropologia, você vai entender, de filosofia, né? Mas é isso. Então a gente conversou com Estela Guedes, o livro é Educação nos Terreiros, jornalista, inclusive trabalhei com ela no Jornal Dia, e o lançamento vai ser no... O lançamento é dia 16 de março agora, sexta-feira, às 18h30 no Museu da República, na livraria, e no dia 21 de março na livraria da UERJ. Dia 21 de março é o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. Perfeito. A gente vai estar lançando o livro lá, exatamente para marcar esse dia, também no dia 21 de março, 18h30, na livraria da UERJ. Maravilha. Educação nos Terreiros, Estela Guedes. É Editora Palas. Editora Palas. Valeu. Um abraço, obrigado, tá? Obrigada a você. Biribiri bagan loju, oberi koma Mario. Biribiri bagan loju, oberi koma Mario.